Fala rapaziada, vamos que vamos, dia 8 de fevereiro, domingão e domingão bom demais de jogo. Mas antes de mais nada, se inscreve no canal, deixa sua curtida pro YouTube recomendar cada vez mais, meu irmão, essas minhas análises para vocês, que eu sei que vocês estão lucrando, vocês estão botando carvão no bolso. Então vamos pra cima, que o domingão promete bastante. 8 jogos aqui, ó, ao lado, como vocês podem ver, e selecionei 8 jogos para comentar com vocês e, cara, 8 jogos que tá muito bom. Inclusive, jogo grande com Liverpool e Manchester City. Então, meu irmão, domingão tá excelente pra gente poder aproveitar e ter bastante oportunidade aí para poder botar o cavão no bolso, né? Então vamos começar com Premier League logo com esse jogão aqui de cara que vocês estão vendo. Ó. Logo com esse jogão, Liverpool e Manchester City, um jogo muito difícil, muito parelho, disputado lá em Anfield. Mas ó, Premier League para a gente poder conversar. Alemão, italiano, espanhol, francês, turco. Então tá bom demais. Eu já vou começar com isso aqui, com Liverpool e Manchester City. Ó, Manchester City segundo colocado com 47 pontos. 49 gols feitos, 23 gols sofridos. E o Liverpool com 39 gols feitos, 33 sofridos e 39 pontos, né? 39 pontos e 33 gols sofridos. Cara, jogo muito difícil, tá? Muito difícil, muito parelho. Já botei aqui para vocês verem como o mercado está se comportando. E qualquer uma das equipes pode vencer esse jogo. Liverpool pode vencer o jogo. Manchester City pode vencer o jogo. Então é um jogo muito parelho mesmo. O melhor mercado para esse jogo é o mercado de gols, sem dúvida nenhuma. Tanto para quem faz pré-jogo, tanto para quem faz trader. E já falando em pré-jogo, eu falo para vocês que eu não faço nenhuma entrada de pré-jogo, tá? Todas as minhas entradas elas são no ao vivo. Não faço pré-jogo. Para mim, pré-jogo não é uma opção que dá lucro para você dentro das apostas esportivas. Para mim, o ao vivo é a melhor opção para você poder trabalhar. Então, como eu faço trader, eu só faço todas as minhas entradas no ao vivo. Eu entro no ao vivo e fecho posição ainda no ao vivo com o jogo rolando. Isso é trader. Então, pré-jogo eu não faço, mas eu sempre estou tentando ajudar aí quem faz pré-jogo também. E para esse jogo, o melhor cenário para mim, o melhor mercado para mim é o mercado de gols, tanto para quem faz pré-jogo, tanto para quem faz trader, tá? No trader a gente imagina um cenário que, um exemplo, o melhor cenário para a gente trabalhar em gols no trader para esse jogo é se o Liverpool ou o Manchester City, um dos dois, abrir 2-0, porque a equipe que está perdendo vai com tudo para cima em busca do empate e vai oferecer contra-ataque. Então esse cenário acontecendo, uma das equipes abrindo 2-0, o mercado de gols fica ainda muito mais interessante para a gente, tá? O resultado da partida, eu vou ficar de fora do resultado da partida, porque como eu falei para vocês, é um jogo muito parelho. Não dá para trabalhar no lei Liverpool, não dá para trabalhar no lei Manchester City, apesar das odds estar muito boa. Mas como vocês podem ver, ó, a odds um perto da outra, Liverpool com lei 2,52 e Manchester City com lei 2,94. Muito parelho, muito parelho. Então o mercado de gols se torna a melhor opção para esse jogo, tá? Ainda, campeonato inglês, vamos falar de... Não, campeonato inglês só selecionei esse mesmo. Só selecionei esse. Então vamos partir para o campeonato alemão, galera. Bayern de Munique contra o Hoffenheim. Campanha do Hoffenheim surpreendendo muita gente. Terceiro colocado. 43 gols feitos e 23 gols sofridos e 42 pontos. E o Bayern de Munique, aquela campanha histórica, né, meu irmão? Que não tem que falar dos caras. 20 jogos, 51 pontos e 74 gols. Meu irmão, os jogos do Bayern meu irmão, é gol adoidado, né? 74 gols feitos e 18 gols sofridos. Vamos ver como o mercado está se comportando aí para esse jogo. E o Bayern é muito favorito. Apesar do Hoffenheim fazer uma campanha muito boa, o Bayern é muito favorito. Não tem nem o que falar. Vou aproximar aqui para vocês. Deixa eu aproximar mais. Agora melhorou. Como vocês podem ver, a vitória do Bayern de Munique pagando odds 1.30
e o Lei Hoffenheim pagando uma odds 10.5. Poderia pegar essa odds 10.5 no Lei Hoffenheim? Poderia. Mas o Hoffenheim tá fazendo uma boa campanha. É um time que está bem no campeonato e pode muito bem começar esse jogo ganhando. Não acredito que vai vencer o jogo, tá? Não acredito que o Hoffenheim vai vencer o jogo, mas pode muito bem sim abrir o placar. E aí, se o Hoffenheim abrir o placar, essa odds 10.5 ela vai cair para 4, 5. E aí fica interessante a gente entrar no Lei Hoffenheim buscando um empate do Bayern de Munique. Tá? Esse cenário pode acontecer e pode ser muito interessante para a gente. Mas caso contrário, se o Bayern de Munique estiver muito bem na partida, próximo do gol, vamos esperar esse back Bayern de Munique chegar a 1,40, 1,45 e aí a gente entra a favor da vitória do Bayern de Munique, tá? Quem faz pré-jogo aí, eu recomendo a vitória do Bayern de Munique, é uma excelente opção para esse jogo. E para a gente que faz treino, obviamente, a gente espera 10, 15 minutinhos ali de jogo para ver como as equipes estão se comportando. E aí, se o Bayern de Munique estiver muito bem, a gente entra nessa odds, chegando ali a 1,40, 1,45, a gente entra a favor da vitória do Bayern de Munique, tá? Vamos agora, galera, falar de campeonato italiano. Sassuolo contra o Inter de Milão. Campeonato italiano, eu selecionei Sassuolo, Inter de Milão e selecionei Juventus e Lazio. Para mim, são os dois melhores jogos desse domingo no campeonato italiano. Inter de Milão, muito favorito para esse jogo, líder do campeonato, com 52 gols feitos, 19 gols sofridos e 55 pontos. Vai enfrentar o Sassuolo, que é o 11º, tem 27 gols feitos, 29 gols sofridos e apenas 29 pontos. 11º colocado vai enfrentar a Inter de Milão, que é a líder do campeonato, com 5 pontos, e vai fazer de tudo para ampliar essa vantagem para o vice colocado. Então vamos ver como o mercado está se comportando aí para esse jogo. Deixa eu abrir aqui. Abriu. Deixa eu aproximar aqui para vocês, rapaziada. Mas ó, como vocês podem ver já, a Inter de Milão favorita com odds 1,48. Excelente a odds, excelente. A odds 8,4 aqui no Lei Sassuolo, mas eu vou buscar esse back Inter de Milão. Já que está no odds praticamente 1,50, não tem por que eu buscar esse Lei Sassuolo. A Inter de Milão é muito favorita, tem um time muito melhor, líder do campeonato, vai querer ampliar essa vantagem. Vamos esperar aqueles 10 minutinhos de lei para quem faz trader. E se a Inter de Milão estiver se impondo, cara, muito bem na partida, não tem mistério. É back Inter de Milão. Back Inter de Milão. Vamos entrar a favor da vitória da Inter de Milão. Lembrando, entramos a favor da vitória da Inter de Milão buscando o gol da Inter de Milão. A Inter de Milão faz o gol, a gente fecha a posição sem vacilar e já garante o nosso lucro, tá? Já garante o nosso lucro. Se a Inter de Milão, se a gente entrar nessa odds 1,48 e a Inter de Milão abre o placar, a gente vai ter um lucro ali de 30% a 35% sobre a stake. Tá bom demais, tá? Para quem faz pré-jogo, eu recomendo a vitória da Inter de Milão. Não tem muito o que falar sobre esse jogo. Ainda campeonato italiano, Juventus e Lazio. Aqui já é um jogo mais difícil, tá, galera? Duas equipes grandes. Juventus, quarto colocado, com 39 gols feitos, 18 gols sofridos e 45 pontos. Vai enfrentar a Lazio, que é a oitava colocada, 24 gols feitos, 21 sofridos e 32 pontos. Vamos ver como o mercado está se comportando. Cara, não apesar da Lazio ser a oitava colocada, a Juventus é favorita porque joga em casa, obviamente, faz uma melhor campanha, é quarto colocado. Não tenho o que falar sobre isso, mas não é um jogo fácil. A Lazio também tem alguns jogadores de qualidade, tá? Apesar da Juventus ser favorita, não é um jogo fácil. Não é um jogo fácil. A Lazio, o Lei Lazio está pagando odds 9,2. Esse Lei, eu não vou trabalhar no Lei Lazio, tá? Não vou trabalhar no Lei Lazio. Se eu trabalhar nesse jogo, vai depender muito da Juventus. Se a Juventus estiver muito bem na partida, finalizando, pressionando, se impondo dentro de casa, esse back Juventus fica muito interessante, tá? Já tá uma odds boa, odds 1,51. Se a Juventus estiver muito bem na partida, eu vou entrar a favor da vitória da Juventus, tá? Para quem faz pré-jogo, eu recomendo aí a Juventus com empate, algo mais seguro. É a melhor opção para esse jogo. Para gente que faz treina,
Nós vamos esperar aqueles 10 minutinhos, 15 minutinhos, ver como a Juventus está. Se tiver mal, não tem problema nenhum a gente ficar fora. Galera, não adianta forçar a entrada. Se ficar forçando entrada no mundo do trader, vai tomar red doloroso, então não adianta. Tem que esperar o melhor momento, tem que esperar o time estar bem, aí a gente faz entrada. Se tomar o red, acontece, é futebol, mas a probabilidade de a gente ter o green é muito maior, tá? Verdade é essa. Então, se a Juventus estiver muito bem na partida, essa odds 1.51 fica muito interessante. E aí a gente vai buscar essa odds. Vamos agora de campeonato espanhol, galera. Já falei de campeonato alemão, já falei de campeonato inglês, italiano, então vamos para o espanhol. Selecionei 2 jogos aí do espanhol, Atlético de Madrid e Real Betis, e Valência e Real Madrid. Já vamos dar início aqui nesse jogo do Atlético de Madrid e Real Betis. Real Betis quinto colocado, 10 pontos atrás do Atlético de Madrid, né? Real Betis aí tá buscando esse G4. Real Betis com 35 pontos, 36 gols feitos e 28 gols sofridos. Atlético de Madrid, 38 gols feitos, 17 sofridos e 45 pontos. Vamos ver como o mercado está se comportando aí para esse jogo. Aqui, esse aqui. Olha lá, deixa eu aproximar aqui para vocês. Atlético de Madrid, galera, jogando em casa, enfrentando o Betis, pagando odds 1.58. Deixa eu aproximar aqui para vocês poderem enxergar melhor, tá? E o Real Betis, o Lei Real Betis está pagando odds 6.6. É um odds boa, mas a gente tem que tomar cuidado. O Atlético de Madrid não é esse time que dá pra gente confiar muito, tá? Não dá pra gente confiar tanto. Porém, o Atlético de Madrid em casa, querendo ou não, é uma equipe que se torna forte pelo fator casa. A torcida empurra bastante, eles são muito intensos jogando dentro de casa. Então, vamos esperar aqueles 10, 15 minutinhos de lei, normal. A gente faz trade, a gente espera aqueles 10, 15 minutinhos para ver como a equipe está se comportando. Se a equipe estiver muito bem, a gente faz a entrada, tá? Mas nesse caso, se o Atlético de Madrid estiver bem na partida, eu vou buscar esse lay bets nessa odd de 6.8, tá? Vou buscar esse lay bets, mas vai depender muito do Atlético de Madrid. Se estiver pressionando, finalizando com seus principais jogadores, se impondo, sendo intenso dentro de casa, eu vou entrar nessa odd de 6.6 contra o Real Betis. Mas lembrando, não é um jogo fácil. O Real Betis é uma equipe boa, tem jogadores de qualidade, como o Antony, que faz uma boa temporada, mas o Atlético de Madrid, de fato, é favorito porque joga dentro de casa e tem um elenco melhor, sem dúvida, sem dúvida. Se tiver bem, se impondo, eu vou entrar nesse lay bets nessa hora de 6.6. E para quem faz pré-jogo, eu recomendo aí o Atlético de Madrid com empate, tá? É algo mais seguro. Ainda Campeonato Espanhol, vamos de Valência e Real Madrid. Cara, Real Madrid é favorito, obviamente, porque tem um elenco melhor, tem jogadores melhor, mas não vive o seu melhor momento, preciso deixar claro. Tá um ponto atrás do Barcelona e não pode vacilar, porque se o Barcelona se distanciar, aí fica muito difícil. E o Valência tá um ponto da zona de rebaixamento, é o 16º colocado, mas o Real Madrid jogando na casa do Valência nunca é jogo fácil, galera. Nunca é jogo fácil. Então, vamos tomar cuidado nesse jogo, tá? Vamos tomar cuidado nesse jogo. Mas, de fato, o Real Madrid é favorito. Não tem muito o que falar. Real Madrid pagando odds 1.57 para vencer e o Lei Valência odds 6.4. Obviamente eu vou buscar esse Lei Valência nessa odd 6.4, mas vai depender muito do Real Madrid. Real Madrid que não vive um bom momento, precisa dar uma resposta à sua torcida. E se tiver bem na partida, eu faço essa entrada assim no Lei Valência. Mas se o Real Madrid não tiver bem, não tem problema nenhum, a gente fica de fora desse jogo, tá? Quem faz para jogo, eu recomendo aí ou o mercado de gols. O Real Madrid é um time que faz muito gols, mas toma muito gols também.
ou o Real Madrid com empate. E pra gente que faz trader, vamos esperar aqueles 10, 15 minutos para ver se o Real Madrid vai estar bem. Se o Real Madrid estiver bem, a gente entra no Lei Valência nessa odd de 6.4, tá? Vamos agora, rapaziada, Campeonato Francês. Depois desse Campeonato Francês tem um Campeonato Turco pra gente finalizar. Mas vamos de PSG e Olympique de Marselha, jogo grande, clássico, meu irmão, clássico. É... Apenas 9 pontos separam eles aí. PSG líder do campeonato, Marselha terceiro colocado. PSG é favorito porque tem um time melhor e mais bem treinado. A verdade é essa. Mas é muito difícil, tá? Muito difícil. É um jogo duro de verdade. O PSG joga em casa. É favorito por isso, porque pô, atual campeão da Champions, tem um elenco melhor. O futebol que o PSG apresenta é melhor, porém nas últimas rodadas às vezes o PSG vem decepcionando e por se tratar de um clássico, é um jogo duro, cara, é um jogo duro. Ah, é um jogo parelho? Não acho um jogo parelho, mas também não acho um jogo uma discrepância absurda. Para mim esse jogo é 60-40, 60 PSG e 40 Olympique de Marseille, na minha opinião, tá? Na minha opinião, o Olympique de Marseille é um time bom, tem um treinador bom que é o De Cherby, que gosta de ter a posse de bola, que é intenso, que gosta de atacar, então não é um jogo fácil. Olha lá, a odds do PSG tá odds 1,45 e o Lei Olympique de Marseille tá odds 7,6, tá, galera? Então, para esse jogo, para quem faz pré-jogo, eu recomendo o mercado de gols, tá? Recomendo o mercado de gols. Mas para gente que faz trader, vamos analisar com calma, ter paciência, porque esse jogo requer muita paciência, né? A gente não pode dar um clique errado, fazer uma entrada errada, porque senão a gente vai perder dinheiro e a intenção não é essa. Só irei entrar nesse jogo caso o PSG esteja bem. E o que é o bem do PSG? É aquelas atuações do ano passado que o PSG tinha. Se o PSG repetir aquelas atuações do ano passado, sem deixar o time jogar, sufocando lá na frente, o perde pressiona encaixado, recuperando a segunda bola, finalizando bem na partida, aí faz sentido a gente entrar até no back PSG, que a odd está boa. Mas se não, não tem problema nenhum, a gente fica de fora e vê o mercado de gols, que pode ser interessante para a gente também, tá? Para quem faz pré-jogo no mercado de gols é a melhor opção. Para a gente que faz treino, a gente vai ter que ter um pouco mais de cautela, assistir o jogo e ver o que o ao vivo vai nos mostrar, tá? Mas o PSG é favorito, como eu falei, porque tem um melhor elenco, joga dentro de casa, é um time que já está muito bem entrosado. Se tiver bem, a gente vai entrar no back PSG, tá? Deixa eu beber uma aguinha aqui para falar desse último jogo agora. Vamos de Campeonato Turco, por último, né? Galatasaray e Rizespor. Galatasaray vai jogar fora de casa, mas é líder do campeonato. Vai enfrentar o Rizespor, que é o 12º colocado. O Galatasaray é muito favorito para esse jogo. Tem o melhor time aí do campeonato turco. E para esse jogo a gente vai buscar o Lei Rizespor. Vamos buscar o Lei Rizespor. Deixa eu aproximar aqui. Essa odd de 6,6 tá boa para a gente poder trabalhar. Tá boa para a gente poder trabalhar. O Beck Galatasaray tá bom também para a gente poder trabalhar. Para quem faz pré-jogo, já recomendo a vitória do Galatasaray. É a melhor opção. Para a gente que faz trader, obviamente, vamos esperar. Ver se o Galatasaray vai estar bem. Essa é a vantagem do ao vivo, a gente espera essa leitura de pré-jogo se confirmar no ao vivo. Se essa leitura de pré-jogo se confirmar no ao vivo, o Galatasaray estiver bem nos 10, 15 primeiros minutos de jogo, a gente vai entrar contra a vitória do Rizespor nessa odd de 6,6, tá, galera? Para quem faz pré-jogo, eu recomendo a vitória do Galatasaray. Para gente que faz treino, eu recomendo esse Lei Rizespor nessa odd de 6,6. Beleza? Então é isso, rapaziada. Esses 8 jogos para mim são os melhores para esse domingão. Jogos que dá pra gente trabalhar, que dá pra gente fazer o cavão. Então que Deus abençoe e nos proteja. Vamos para cima. Não se esquece de se inscrever e de deixar a sua curtida para dar aquela fortalecida, beleza? Vamos para cima. Bora!